Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. Hoje eu quero aproveitar aí esse prenúncio de Páscoa para trazer uma reflexão bem rápida. Bom, todo mundo sabe que esse feriado é a comemoração do sacrifício e ressurreição de Jesus Cristo. E eu lembro aí que quando eu não tinha muita intimidade com a Bíblia, eu escutava no meio religioso que a cruz de Cristo é conhecida antes da fundação do mundo. E eu ficava aí meio confuso com essa afirmação, pois eu sabia que a crucificação tinha acontecido há mais ou menos 2000 anos atrás. Só que o mundo é muito mais antigo que isso. Mas para entendermos aí essa lógica, temos primeiro que entender que a narrativa bíblica do pecado original, cometido pelo primeiro casal lá no Éden, geralmente é interpretada em termos morais. No caso, a desobediência deles. Mas na verdade trata-se de uma realidade de ruptura ontológica. Comer o tal do fruto proibido representa o homem querendo ser seu próprio Deus. O homem tomado pelo devaneio de ser autossuficiente. O escritor e teólogo C.S. Lewis diz que Deus é o combustível que o ser humano precisa para existir. O apóstolo Paulo diz que em Deus somos, em Deus nos movemos e em Deus existimos. O pecado original é justamente a pretensão de existir de maneira autônoma em relação a Deus, ou em termos simbólicos, dar um salto para fora de Deus. O problema é que não existe nada fora de Deus. Ao tentar existir fora de Deus, na verdade o ser humano está escolhendo deixar de existir. O que a Bíblia chama de morrer. Afinal, o salário do pecado é a morte. Mas como então uma criatura sem direito, nem condições de existência, poderia continuar existindo? Apenas e tão somente pela generosidade de Deus, que dá um salto para trás. E assim concede espaço para sua criatura, ou seja, o ser humano salta para fora de Deus, mas cai dentro de Deus. Paulo chama esse salto para trás aí de Deus de esvaziamento divino, mas podemos chamar também de morte de Deus. Para que nós continuássemos a existir, Deus se submete ao horror da morte. Não podemos existir contra Deus, a não ser que ele seja contra si mesmo. Bom, todos concordam aí que Deus é amor. Sendo assim, Deus só poderia nos criar com direito ao livre-arbítrio, pois quem ama concede liberdade à pessoa amada. Só que através da liberdade, Deus já antevia que o homem poderia se embriagar na ilusão da autossuficiência e assim se voltar contra ele, indo direto para o vazio da não existência. Ciente disso, Deus estabeleceu seu sacrifício antes mesmo de criar todas as coisas. Antes de haver luz, houve cruz. É apenas por causa do perdão e da generosidade de um Deus de amor sem limites que hoje podemos estar aqui. O livro A Cabana, que inclusive aí teve uma adaptação para o cinema, explica de forma brilhante o conceito da trindade divina. Do Deus que é três, mas ao mesmo tempo é um. Ou do Deus que é um e ao mesmo tempo é três, se você preferir. Sei que é loucura para nós humanos entender isso de forma lógica. Por isso, a fé se faz primordial na caminhada espiritual. Mas enfim, a cabana é uma metáfora que nos leva a ter um relampejo de compreensão acerca da trindade divina. Bom, mas o que eu vou falar agora não tem nada a ver com a cabana, mas é importante trazer a figura da trindade para essa nossa reflexão. Então, eu te convido a viajar um pouquinho comigo e imaginar uma possível conversa que ocorreu na eternidade antes da criação de todas as coisas. Uma conversa entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai diz, vou criar. E o Espírito pergunta, criar o quê? Vou criar um ser à nossa imagem e semelhança. O que acham disso? Aí o filho entra na conversa e pergunta, mas se você quer criar um ser assim, vamos criá-lo livre, não é mesmo? O pai responde, sim, vamos criá-lo livre.
E o filho questiona, mas se vamos criar o livre, ele poderá dizer não a nós e nos dar as costas. O pai então concorda, sim, ele poderá. E o espírito pergunta, e se ele realmente nos abandonar? O pai responde, se ele fizer isso, ficará privado da existência, cairá no vazio, visto que não há nada fora de nós. Então, quem pula para o nada, pula para a não existência. Aí o espírito indaga, mas nós vamos permitir que isso aconteça? Então o pai diz, nós vamos avisar para ele e deixar bem claro que se ele resolver pular, certamente morrerá. Então o espírito questiona mais uma vez, mas como poderemos nos antecipar aí a essa rebeldia? E daí o pai lança a grande ideia. Podemos dar um salto para trás e assim, mesmo tentando pular fora de nós, ele sempre vai cair dentro de nós. Dito isso, o filho conclui de vez o assunto. Então vamos dar esse salto para trás? Eu estou disposto a me sacrificar por ele. Se ele cometer essa rebeldia e tentar viver fora de nós, eu vou lá buscá-lo de volta. E terminando de falar isso, o Deus Filho se levantou para ir morrer na cruz. E é assim que a cruz foi estabelecida antes da fundação do mundo. O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário é a dramatização histórica de um evento ocorrido na eternidade. O conceito de Deus por muito tempo foi de um ser implacável que faz justiça, punindo sua criação. Durante séculos, homens sacrificavam animais ou sacrificavam suas próprias vidas para aplacar a ira de deuses que nem sequer existiam. Mas através de Jesus, fomos apresentados ao Deus Criador de todas as coisas. Fomos apresentados ao Deus que abandonou sua glória, virou criatura e morreu por amor à sua criação. Fomos apresentados a um Deus justo que promove justiça, pagando em nosso lugar a pena que nos era devida. Esse é o verdadeiro significado da Páscoa. E eu desejo que você tenha essa mensagem para sempre impregnada no seu coração. Curte, se inscreve, compartilha, ativa o sininho para ser notificado dos próximos vídeos. E se quiser ser meu parceiro para me ajudar a manter esse canal em plena atividade, basta me apoiar com qualquer valor. Vou deixar o link do Apoia-se aqui na descrição do vídeo. Até o próximo vídeo, valeu!